Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o secretário da CEPLANT, ou CEPLAN, CTI, Tomás Nogueira, né? Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. No bloco anterior, o senhor estava começando a me explicar, né, quais são as metas aí do plano plurianual que está sendo desenvolvido pelo governo, traçando metas para os próximos 4 anos. Quais são as estratégias para desenvolver o interior, que é um dos pontos, né, que está sendo incluído? Tem um viés clássico, identificar quais são as possibilidades, as potencialidades de cada uma das áreas, mas outras também é você interagir com isso e já levar algumas propostas concretas. Por outro lado, tem algumas circunstâncias que elas já definem isso. Olha, um ponto que não dependeu da ação do poder público, é verdade, mas que nós estamos trabalhando nisso, é a questão do potássio. Potássio, efetivamente, hoje tem uma possibilidade de ser um viés muito forte da nossa economia. O IPAAN, nessa sexta-feira, deve ter concluído o processo de análise para a emissão da licença prévia e, a partir daí, os investidores vão avançar no desenho que se pretende para isso. Mas é um investimento de porte, é um investimento que envolve uma logística muito grande e que deve resultar na construção de portos, de um porto específico para isso, de um gasoduto para a geração de energia, tá certo? E também na geração de empregos. Então, isso deve afetar a região de Altazes, de Itacoatiara, e o poder público está trabalhando no sentido de dar agilidade nessa resposta. Nós temos uma proposta que vai um pouco além desse interesse, que é trabalhar um polo gás químico, um polo de fertilizantes, a de cerâmica fina. Para isso, por exemplo, no polo de fertilizante, nós precisaríamos agregar o nitrogênio que o gás nos traz e o fosfato, o fósforo, nós estamos trabalhando com o governo peruano. Uhum. Então, isso é uma sinergia muito importante de integração sul-americana e, ao mesmo tempo que a gente começa a comprar do mercado peruano, a gente abre aquele mercado para os nossos outros produtos, o que nós fabricamos na Zona Franca de Manaus. Na semana que passou, nós tivemos 2 técnicos da nossa equipe visitando o Peru, já trabalhando nessa agenda. O Itamaraty está nos ajudando nisso, então o Peru é um parceiro fundamental. No outro aspecto também, ainda no interior do estado, uma coisa que o governador José Mello tem destacado, né, que os 2 principais problemas, eu acho, dos próximos anos será a questão de acesso aos recursos hídricos e o alimento no planeta, né? Nós podemos, digamos, cooperar, participar da solução de ambos os problemas, especificamente na questão de alimento, proteína animal de melhor qualidade, que é a do pescado. Então, junto com o secretário Sidney Leite, com a equipe deles, nós estamos estabelecendo uma estratégia no sentido de 2 linhas. Uma, fortalecer o pequeno produtor, a atividade familiar. Ponto, isso é importante e fundamental. Mas mais do que isso, nós não estamos olhando apenas o mercado local, nós não estamos olhando apenas o mercado nacional, mas também o mercado internacional. Alguns têm dúvidas sobre a potencialidade desse nosso pescado, desse nosso produto, ou dos nossos produtos, os produtos naturais, chegarem ao mercado internacional. Eu lembro que nós temos um case de sucesso, que é o açaí, né? Hoje, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar que você ande, o açaí hoje é uma referência. Então, junto com a equipe do secretário Sidney Leite, nós vamos trabalhar no fomento, né, ao desenvolvimento dessa atividade a nível familiar, mas especialmente também a trazer grandes empreendimentos para esta atividade. Uhum. E isso vai envolver mais de um município. Nós estamos com uma estratégia fundamental, trabalhando a orientação do governador nesse desafio que eu falei anteriormente, da interiorização do desenvolvimento, a partir das cidades polos, pelas calhas do Rio 13, cidade polos, onde nós vamos buscar concentrar os esforços de geração de serviços e de geração de atividade econômica. Todas elas. A biotecnologia é outro ponto que nós não podemos deixar de lado, a questão dos fármacos, das possibilidades que isso traz. Isso é um mercado monumental, não menor do que esse mercado. É o mercado de cuidados pessoais, de cosméticos. Isso cresce
né? Homens e mulheres são cada vez mais consumidores desse tipo de produto. Então nós temos assim uma cesta de pontos para trabalhar a diversificação. Nesse instante, há um ano de crise, a gente está olhando já como é que desenha isso a partir do próximo exercício. O Polo Naval faz parte também do PPA, porque o Polo Naval é um projeto que já se defende, porém ele está embargado, né, pelo Ministério Público Federal, que alegou aí que algumas normas não foram seguidas para a criação, para o desenvolvimento desse projeto. Em que pé que está essa O Polo situação? Naval é importante, é estratégico. Ele vai, digamos assim, consolidar e fazer evoluir um conhecimento que já é disseminado em parte da nossa economia. Então, ele abarca, digamos, todo o espectro, desde a pequena embarcação, tá certo? A embarcação de lazer, até aquilo que você vai embarcar, por exemplo, numa plataforma petrolífera. Tem também o mercado de peças, tá certo? Trabalhar tudo isso. Eu creio que a gente consegue, fazendo diálogo com a comunidade, discutir este projeto para o Estado do Amazonas. Eu tenho, e eu sei que isso tem alguma resistência, inclusive em envolvidos diretamente com a questão, levantado uma outra questão, um outro aspecto. Dentro da interiorização, da macro-diretriz de interiorização, o Polo Naval, obviamente, está muito claro dentro da diversificação da nossa economia. Mas o Polo Naval tem de ser necessariamente em Manaus, ou nós podemos compatibilizar etapas de processo produtivo fora de Manaus e dentro para utilizar também os benefícios da Zona Franca. Esse é um desafio que nossa equipe está se debruçando e discutindo. Talvez seja mais conveniente nós trabalharmos com esse mix do que efetivamente só apenas na cidade de Manaus. Zona Franca de Manaus, o senhor que também é um grande conhecedor, a gente está vivendo aí uma greve dos servidores da SUFRAMA, que já passou dos 50 dias, é a maior greve da história. O senhor acredita, por exemplo, que o veto que a categoria tanto espera que seja derrubado e que hoje está impedindo a reestruturação da carreira e do salário seja derrubado no Congresso, ou a SUFRAMA precisa ir muito além do que derrubar esse veto? É preciso reformular o modelo de gestão? A sua avaliação? A prudência recomendaria que eu não me manifestasse tanto desse tema, já que eu tive a oportunidade de dirigir a SUFRAMA por esse período todo. Mas eu não sou de fugir das questões. Desde que nós chegamos na SUFRAMA, o primeiro ponto que nós trabalhamos foi a questão da valorização do quadro funcional. Então, muito concretamente, eu tenho dado a minha solidariedade à compreensão do problema. Ele não pode mais ser delongado. Então, nós temos de colocar todas as questões na mesa e ter capacidade de diálogo. Por quê? É fato. Eu sou servidor público de carreira. Eu acredito que só com a valorização do servidor público você constrói soluções e tem o poder público trabalhando de forma eficaz. Esse é um ponto que, para mim, é muito claro e não abro mão. Nós tínhamos uma proposta que era uma reestruturação do quadro funcional, um realinhamento da remuneração da SUFRAMA e só aí realização do concurso público. O fato é que o governo federal não deu essa resposta a tempo e como nós tínhamos cancelado o contrato de terceirização que tinha mais de 25 anos e era questionado enormemente, nós realizamos o concurso público sem essas duas fases anteriores. Eu entendo que isso precisa ser feito. E entendo que sem isso e sem a definição de outros aspectos para a SUFRAMA, a questão da gestão é uma questão menor. Quem dirige o órgão é mais importante, defendo sempre enfrentamento dessa agenda. A agenda é mais importante do que o nome. Para mim é muito claro isso. Bem, hoje eu vi que a matéria está entregue a uma pessoa que eu julgo extremamente competente, que é o secretário Diogo Oliveira, secretário executivo do Ministério do Planejamento. O secretário Diogo conhece a realidade da Zona Franca de Manaus, tem uma capacidade de formulação, uma capacidade de entregar resultados e de diálogo. É uma pessoa experimentada nisso. Eu espero que as partes possam se entender, possam levar isso a bom termo. É preciso valorizar o servidor da SUFRAMA. Todas as outras questões vão advir dessas soluções. Nós apontamos desde sempre, a SUFRAMA tem um quadro com mais de 40 tipos de cargos diferentes. Alguns deles que sequer hoje fazem sentido a ter em relação à atividade
da autarquia. Por outro lado, carece de um quadro enorme. Ela não tem nenhum profissional, nenhum cargo para a área de fiscalização e desembaraço. As pessoas que fazem isso, eles estão realocadas nessa tarefa. Então, isso é um absurdo. É preciso reformular esse quadro, tá certo? E agora, isso precisa ser feito no curto prazo, porque nós temos uma situação única. Nós temos até 2073. Nós temos uma condição de atrair investimentos com uma mudança qualitativa em termos de adensamento da cadeia e de uma base, sim, também para o mercado externo. Então, discutir isso, não vou dizer perder tempo, mas demorar tanto tempo na solução desses entraves, efetivamente causa prejuízo ao modelo. Tá certo, vamos aguardar aí o desfecho dessa situação. Eu gostaria de agradecer a sua presença, as suas informações e desejar uma boa sorte para o senhor aí à frente agora da Seplant. Muito obrigado, agradeço. Estarei sempre à disposição para que a gente possa dialogar, trazer aqui as informações e a opinião sobre os temas que nos dizem respeito. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite para você aí de casa e um ótimo domingo. E a gente volta a se reencontrar na segunda no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.